função que você escolheu de ser terapeuta holístico requer de você a individuação do paciente, trazer a individualidade daquele ser humaninho para você. Olhar para ele como único mesmo, desde o momento em que ele bate na sua porta. Ele veio por indicação e viu seu número no Google. Ele chega com a cabecinha toda baixa, olhando para baixo, a gente vai se perdendo dos sinais e sintomas. Você acha que eles tinham folha para ficar anotando esse monte de pergunta que a gente anota hoje? Não, não tinha, mas tinha uma sensibilidade gigante de leitura corporal. Por quê? Estava olhando o movimento yin yang das pessoas o tempo inteiro. Estava olhando a completude do dia e da noite, da natureza, do céu e da terra, os sopros da vida. E observando isso, você consegue ter muito mais destreza com aquilo que você faz. Então, mesmo que ele chegue para você mudo e saia calado, você dá resultado para ele. Você consegue achar aquele movimento que ele precisa de cura. Porque, por exemplo, aquele paciente fechadão, todo rígido, que chega caladão, ele tem rigidez, ele tem falta de fluxo. O movimento yin não está acontecendo, o movimento yang, que é o movimento do fluxo, do calor, do que faz a roda girar, não está acontecendo. Então, eu já vou associando, ó, ele não tem muito yang, o cara está muito fechado, está muito introspectivo, ele não tem fala. Será que tem alguma coisa emocional que impede a fala dele? Será que tem alguma coisa aqui no sistema dele que aí ele fala que está com dor na lombar? O que mora lá na lombar? É os rins. Será que tem muito medo? Será que tem muita vergonha? Será que ele se porta desse tamanho porque, na verdade, o inconsciente dele é pequenininho? Nossa, Débora, mas é difícil a gente fazer essa leitura. Bem-vindos ao mundo das terapias. Se fosse copia e cola, não era terapêutico. É isso. É uma forma sutil. É sutil o relembrar. A fala que eu uso no relembrar, a pergunta que eu faço é: como eu posso te ajudar hoje? Como eu posso te ajudar hoje é a isca. É como se fosse a isca que você coloca ali no anzol para jogar e receber aquela informação. Imagina que o que o paciente vai te entregar é aquilo mais sagrado que existe para ele, que é a vida dele. Ele está colocando nas suas mãos aquilo de mais sagrado que existe, que é a dor dele, que é o que mantém ele vivo. Então, se coloca num lugar menor que ele, porque é o lugar de quem serve, e pergunta para ele: como que eu posso te ajudar hoje? E fique em silêncio. Aconteceu uma situação comigo aqui, foi bem interessante. A paciente chegou, ela estava assim, o rostinho lixado, meio agitada, tava aquela pessoa. Aqui tem escadas, né? Então ela já chegou aqui assim, já sem respirar muito bem, respiração apnética, e eu fui observando ela. E aí ela bem assim, atrasada, celular, dois celulares em cima da mesa, já botou os dois celulares em cima da mesa, aquela pessoa bem workaholic, bem cheia de tarefas e tal. E eu vi que ela precisou se esforçar muito para vir. Já tinha tentado marcar a sessão comigo algumas vezes, não aparecia, não vinha, aí desmarcava, aí tentava de novo, aí desmarcava. Tudo isso estava falando para mim sobre ela. Tudo isso estava falando para mim sobre o sistema dela. Sem ela ter que abrir a boca e falar. Aí ela chegou e sentou. Eu falei: oi, fulaninha, tudo bem? Como que eu posso te ajudar hoje? Ah, não, eu vim aqui porque eu já não estou aguentando mais de dor de cabeça. Nossa, minha cabeça parece que vai explodir. Aí eu falei assim para ela: tá bom, que aí é a segunda pergunta que vem depois do relembrar. Porque o relembrar abre a porta, né? A pergunta: como eu posso te ajudar hoje? Abre a porta, começa a vir uma informação, e aí você precisa ser estratégico com a próxima pergunta. Como que você se sente em relação a isso? Aí eu pergunto para ela: como você se sente em relação a isso? Ela olhou para minha cara assim e falou assim: menina, tá doida. Eu acho que ela deve ter pensado. Ela olhou para minha cara assim com desdém, sabe? Agitada, nervosa.
E falou assim, não, mas eu não sinto nada não, só tô com dor de cabeça mesmo. Aí eu fiquei em silêncio. Eu não fui direto com a próxima pergunta, com a próxima pergunta, com a próxima pergunta. Eu fiz silêncio, tinha um copo de água em cima da minha mesa, eu bebi água, continuei olhando para ela. Foi 30 segundos. A menina desmoronou. Ela começou a entrar numa catarse emocional e num choro tão forte que eu não tinha colocado a mão, não tinha feito nada. Eu bebi um copo de água. Mas eu perguntei para ela uma coisa que a sociedade tirou dela. Como que você se sente em relação a isso? Ah, eu tenho uma dor na lombar muito forte, eu tenho isso. Como é que você se sente em relação a isso? Porque a sociedade tem tirado da gente o lugar de sentir. A gente não tem tempo para sentir mais nada. A gente tem que estar executando, executando, fazendo, 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 dando conta, dando conta, dando conta. E ela, mãe de uma recém-nascida, dona de uma empresa, cheia de tarefas, problemas conjugais, problemas com a família. Ninguém estava querendo saber como é que ela se sentia. Você acha que depois dessa catarse eu precisava ir para mais alguma pergunta? Eu precisava ir para mais alguma coisa? Eu já cheguei onde eu queria, ela já entregou o ouro ali, ela já trouxe a alma dela, ela já trouxe o que eu precisava. Eu acolhi ela, coloquei na maca, eu fiz o atendimento. E nas outras sessões eu fui entender mais do processo dela. Aí eu vou falar com ela, engole o choro, e agora eu tenho que te perguntar que hora você faz xixi e cocô. Porque tá aqui na minha ficha. Quantas catarses emocionais que você tem na sua ficha de anamnese feita com perguntas prontas? Não acontece. Não acontece, porque a pessoa parece estar respondendo uma investigação criminal, parece que ele foi preso e ele está dentro de um lugar ali respondendo aquele monte de queixa. Você vai se tornar um excelente terapeuta, um terapeuta íntegro, um terapeuta completo, um terapeuta cheio de possibilidades, de pulsão, de cura, quando a sua catarse começa na hora da anamnese lá dentro do paciente, antes de colocar ele na maca. Porque dá para o paciente o espaço dele conseguir se abrir verdadeiramente com você, dele conseguir ser ele verdadeiramente com você, sem precisar de máscaras. Aquele monte de pergunta que a gente coloca ali traz máscaras para a pessoa e ela cria identificação com as respostas. Mas ela não é aquelas respostas e ela não é aqueles problemas. Existe um ser maior ali dentro que está meio perdido. É por isso que ele está te procurando. Porque quando está tudo bem, ele não vai para a tua clínica. O que seria uma conversa para um outro dia. Porque, na minha opinião, terapia tinha que ser feita para pessoas saudáveis. A gente não tinha que estar cuidando de doenças de pessoas, a gente tinha que estar promovendo saúde das pessoas. Entende? Aí o paciente chega na tua sala e fala com você o nome de uma doença que você nunca ouviu falar. Ah, porque eu tenho o ecto, sei lá o quê, do não sei o quê, do atismo, do não sei o quê. Nossa, não vou conseguir cuidar dessa pessoa. Não dou conta. Não conheço, não sei nem quem é essa doença, não vou conseguir cuidar dessa pessoa. Calma, respira, olha para a pessoa como uma pessoa e não como uma doença. Aí o terapeuta fica horas naquela doença, pesquisando sobre aquilo, tentando entender aquilo, mas não ganha tempo olhando o paciente, olhando o jeito, os trejeitos, a forma de comunicar, a presença física, não sente a pessoa. Às vezes é uma palavra que você vai falar com o teu paciente que vai mudar o jogo dele, vai mudar a vida dele.